Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. E a semana está só começando e os desafios também. E hoje nós vamos te mostrar como trabalhar em equipe pode ser fácil e bastante produtivo. É grande a dificuldade das organizações em manter as equipes motivadas e engajadas. Mas hoje eu vou falar para você aqui 6 regrinhas que podem facilitar, alinhar os funcionários que possuem opiniões diferentes. Vamos lá? Para começar a semana, então ouça aí. Primeira delas, estabeleça o papel de cada membro. Apure as funções dos colaboradores e veja se elas estão bem definidas e de acordo com as suas habilidades profissionais. Isso fará com que o desempenho de cada área melhore e o trabalho em conjunto se fortaleça. A segunda regra, confie na sua equipe. Isso faz toda a diferença. Todos precisam se sentir seguros e confortáveis para dividir dúvidas, opiniões, responsabilidade e até mesmo as críticas construtivas. Sem essa base, torna-se inviável a construção de um trabalho em equipe de sucesso. A terceira regrinha aqui, desenvolva a cultura de feedbacks construtivos. Seja positivo ou negativo, o funcionário deve saber que o feedback é sempre construtivo para o seu crescimento profissional. Ele tem o objetivo de reconhecer os pontos positivos, apontar o que pode ser aprimorado e apresentar meios para que aconteça a melhoria desejada. A quarta regra, resolva os problemas na hora. É essencial que o líder diagnostique e resolva problemas pontuais no momento em que eles surgirem. Deixar para depois ou colocar o problema debaixo do tapete é receita certa para contaminar o trabalho coletivo. A quinta regra, seja um exemplo. Antes de qualquer cobrança de bons resultados, é imprescindível que os comandantes inspirem os demais, tanto em suas ações quanto em seu comportamento. A sexta regra, respeite a individualidade. A diversidade de um grupo é sempre um grande desafio para os gestores e deve ser vista como uma oportunidade para o desenvolvimento de um trabalho mais rico. E aí, Fabiana, gostou das regras? São regras que a gente já vem falando, né, com relação à liderança, mas com toquezinhos especiais, assim, bem na prática, como é que a gente deve fazer. Eu gostei bastante desse Essas material. regras são fundamentais. Eu falo muito disso nas minhas palestras, nas minhas mentorias, em sala de aula. A gente precisa, né, estabelecer o papel de cada pessoa. As pessoas precisam se enxergar na estrutura da empresa. Tua empresa tem organograma? Coloque esse organograma na parede, coloque até uma fotinho das pessoas, mostre para elas quem é quem naquela história. As pessoas precisam se situar, né? Quem está aí numa posição de liderança tem que ser colocado. Às vezes a gente cobra resultados de líder de uma pessoa e na verdade a pessoa não tem a função estabelecida, não é reconhecida pelos outros. A gente fala aqui em confiança. Eu costumo dizer que tem gente que parece que contratou as pessoas na penitenciária, no presídio, sei lá onde. Gente, parece que a pessoa está sempre desconfiada de quem está trabalhando com ela. Então, assim, estabeleça, deixe as regras claras, converse, alinhe objetivos, alinhe propósito. É importante a gente demonstrar confiança para as pessoas que trabalham com a gente. Outra palavra super aqui, Fábio, super, hiper, mega importante, feedback. A gente tem uma galera muito jovem nas empresas hoje. E essa galera é movimentada, é movida a feedback. Né? Eu digo que a geração miojo, 3 minutos. Eles entram de manhã na empresa, à tarde eles querem saber por que não foram promovidos. Se você não tiver uma cultura de feedback estabelecido, você vai perder talento sim. E a gente sabe o quão difícil é a gente garimpar gente boa para trabalhar conosco. Então, se você já tem uma galera boa aí, resolva os problemas na hora. Tem gestor que, como diz a rapaziada no dia a dia, embarriga, né? Fica empurrando as coisas, não resolve. Gente, quando a gente não resolve o que precisa ser resolvido, a gente está empurrando a sujeira para debaixo do tapete. E lá debaixo do tapete, o negócio é quentinho, é confortável. E aí o negócio não vai funcionar. Seja exemplo. Pô, você escolhe, né? Escolhe estar onde está. Ninguém mandou você estar lá, ninguém
te laçou na rua e disse, vem cá que você vai... Então, cara, seja exemplo naquilo que você faz. Faça bem feito, faça com amor, faça com carinho. Gente, hoje é só segunda-feira. Coloque essas regras em prática aí, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E por último, respeite a individualidade. Respeito é a palavra de ordem sempre. Você não precisa concordar com muita coisa, mas respeitando já é muito mais do que caminho andado. Então, para começar a semana, uma excelente semana de trabalho para você, coloque em prática. E com certeza isso vai estar gravado aí nas nossas redes para que você possa ouvir de vez em quando ou pedir para aquele teu coleguinha mais chato que está aí do lado, que precisa desse conteúdo, diz, vem cá, amiguinho, vem cá, que hoje a Bonesse falou uma coisa que faz sentido para você. E aí, toca aí, né? Só na caixa, mané. É isso aí, gente. Bom, o setor de logística, ele não para de crescer. Apesar da falta de uma infraestrutura adequada, o mercado de fretes e transporte de cargas é um dos que mais concorridos no cenário nacional. Mesmo com a falta de investimentos em infraestrutura e a instabilidade do mercado nacional, espera-se que o setor de logística e transporte, ou esperava-se, né, que ele sofresse uma queda após os primeiros casos de coronavírus no Brasil, mas isso não aconteceu. Foi uma ampliação do faturamento de alguns negócios, o crescimento da base de clientes e a manutenção dos empregos. Para se ter noção, o país registrou um aumento de 400% na abertura de lojas virtuais desde o início da quarentena. E o número de compras online foi ampliado em 387%, é isso mesmo, hein? 387% até meados de abril de 2020. O meio de transporte que lidera a movimentação de cargas no Brasil ainda é o rodoviário, mas nem por isso os investimentos em infraestrutura agradam o setor. De acordo com o Portal da Indústria, dos 22 bilhões separados para investimentos em logística, apenas 7,9 bilhões vão para melhorias em portos, aeroportos, rodovias e hidrovias. E o tal cenário impacta diretamente na eficiência das operações das indústrias do setor. Com o crescimento do consumidor 4.0, é isso mesmo, existe o consumidor 4.0. É necessário que o Brasil melhore as condições de suas rodovias e todas as outras vias de acesso ao consumidor, já que a busca pela eficiência no atendimento às necessidades de cada cliente é cada vez maior. Então, gente, quais são as estratégias que estão sendo utilizadas pelas indústrias do setor de logística para se manterem à frente do mercado? Com a falta de infraestrutura, o setor ainda precisa lidar com os altos custos operacionais, o prazo de entrega e da falta de segurança no transporte. Sobre isso que a gente vai conversar hoje, nós vamos falar sobre logística. E você pode participar enviando a sua mensagem para o 3028-9696 ou ainda aqui pela transmissão do Facebook. É um setor bastante importante, né, Rosane? Bastante importante. Fabiana, você foi falando os números aí, você sabe que eu tenho carteira de categoria de caminhão, né? Eu acho Sério? que eu vou... Sim, a minha primeira carteira de motorista eu fiz dirigindo um caminhão de boiadeiro, olha só. Meu Deus. Vida louca, né? Vida louca. Tá Olha, vendo mais só? essa peripécia, hein, gente? Mais essa peripécia. Eu acho que eu vou resgatar. E a minha carteira, eu não renovei ela, né? Como sendo de caminhão, mas aí ó, o mercado tá aquecido, eu acho que é uma. Da meia-noite às 5 eu não tô fazendo nada, certo? Quem sabe aí a gente pode buscar aí uma nova oportunidade de trabalho. Gente, e a criatividade e inovação do BMW Group Brasil será o tema da reunião que acontece hoje à noite na CIG. E será apresentada a estratégia criativa dessa marca, que é sinônimo de inovação e excelência no mundo inteiro. A apresentação será feita pelo diretor da fábrica sediada em Araquari, Ricardo Santin, e pelo integrador da manufatura enxuta da unidade, Andersen Schmitz. A reunião presencial é aberta a associados, parceiros e comunidade e vai atender todos os protocolos de prevenção à pandemia. Fabiana, eu conheço o Ricardo Santin, um grande cara, já levei ele para dar uma aula junto comigo lá na Univille, para contar um pouco de todo esse processo da BMW, como é que funciona. Tá aí mais uma dica pra gente trazer ele aqui no nosso programa. Eu vou entrar em contato para trazer o Ricardo Santin aqui, lá da BMW, para bater um papo conosco aqui. Um abraço especial aí pro pessoal da BMW, especial pro Jefferson, que deve estar nos ouvindo, lá da BMW.
Bom, gente, a Univille tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar na área de atuação. Mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aula com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para a sua formação, aumentando o seu networking e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, com benefícios exclusivos e desconto de até 25%. Confira todos os detalhes e inscreva-se agora mesmo. Acesse especializações.univille.br. E a gente dá uma paradinha e a gente já retorna com a nossa entrevista de hoje sobre o mundo corporativo. Olha, o meio de transporte que lidera a movimentação de cargas no Brasil, o meio de transporte que lidera a movimentação de cargas no Brasil ainda é o rodoviário. Mas nem por isso os investimentos em infraestrutura agradam o setor. De acordo com o Portal da Indústria, dos 22 bilhões separados para investimentos em logística, apenas 7,9 bilhões vão para as melhorias em portos, aeroportos, rodovias e hidrovias. Tal cenário impacta diretamente na eficiência das operações da indústria. Mas mesmo assim, o mercado de fretes e transporte de cargas é um dos mais concorridos no cenário nacional. Outros fatores influenciaram nesse crescimento. Teve o crescimento do consumidor 4.0 e, com isso, a necessidade que o Brasil melhore as condições de suas rodovias e todas as outras vias de acesso ao consumidor, já que a busca pela eficiência no atendimento às necessidades de cada cliente é cada vez maior. Quais são as estratégias que estão sendo utilizadas pelas indústrias do setor de logística para se manterem à frente no mercado? Sobre isso que vamos conversar agora. Participe, envie a tua participação aqui para nós, para o 3028-9696 ou pelo Facebook da rádio. O mundo corporativo em foco, no Gestão e Gente. E hoje aqui conosco, no estúdio da Máxima FM Joinville, o Jason Debatin, um cara que, quando se fala de logística, não tem quem não conheça o Jason. E ele é responsável aí por uma gestão muito interessante numa das cooperativas aqui da região. É um cara bastante conhecido, bastante competente e estamos muito orgulhosos de ter você aqui conosco, Jason. Bom dia. Bom dia, obrigado pelos elogios, bom dia aos ouvintes também, estamos à disposição aí. Jason, conta pra nós um pouquinho aí quem é o Jason, para contar um pouquinho da sua profissionalização, da sua vida no mundo da logística. Bom, Rosane, como todo bom joinvilense, né, a gente começa a trabalhar em Joinville no ramo metal mecânico, geralmente, né, um berço de empresas. Então, meu nome é Jason, eu estou como presidente da Coopercargo há 6 anos, já atuei no ramo metal mecânico aqui em Joinville, empresas de tubos e conexões, sistemas de cozinha, minha formação é logística, tive uma boa parte da minha vida com foco também na área comercial de algumas empresas, e hoje estou na logística, mais precisamente no transporte plotado aí, né? Bacana, bacana. Jason, conta pra nós aí o que mudou na logística nos últimos anos. Será que mudou muita coisa? Bom, Rosane, para responder isso, eu só vou levantar uma informação para vocês aqui. Nos anos 2000, existiam as 10 maiores transportadoras no Brasil. Hoje, só existe uma delas. Das 10 sobrou uma? Uma. As outras foram ou incorporadas, ou vendidas, ou deixaram de existir. Isso é o reflexo da logística. A logística ela vem mudando e acompanhando a questão de comportamento do consumidor. Então, uma informação muito importante já passada aqui é a questão da venda via e-commerce, que triplicou no último período. A pandemia fez com que forçadamente o brasileiro entendesse isso de uma vez, e hoje nós temos algumas empresas aí despontando nesse mercado, onde você compra nos grandes centros de manhã, à tarde está recebendo na sua casa. Aqui em Joinville você compra do Rio de Janeiro, em 3 dias está na sua casa. Uau! E isso é a evolução da logística. Então, transportar do ponto A para o ponto B, quando se fala assim, o modal rodoviário no Brasil representa 65%, veja, os Estados Unidos é 32%. Na verdade, não, gente, ele é 100%. Mesmo que esse produto tenha passado pelo aeroporto, tenha passado pelo porto, tenha passado pela cabotagem, em algum momento ele vai passar pelo transporte rodoviário. A questão está na distância
onde esse transporte é alocado. Tá? Então é um ledo engano, muitas vezes a própria literatura ou os próprios estudos dizem que a gente é dependente do rodoviário. Sim, nós somos, não só em 65, em 100. Por que não se tem mais ferrovias no Brasil? Pela questão geográfica, primeiro ponto, questão cultural. Não sei se vocês sabem, mas a malha rodoviária sul não conversa com a norte, porque aqui existe um padrão, lá outro. E assim foi se criando o país, né? Se você pensar hoje que ainda temos 12% das rodovias federais não pavimentadas... Uau, pensa nisso. Como é que faz para entregar? Né, num país desse tamanho. Pensa nisso. E o brasileiro, eu acho que lá atrás a gente poderia dizer que ele era muito resistente. Hoje em dia ele já incorporou. Hoje a gente percebe muita gente que às vezes quer fazer uma compra, vai na loja dar uma olhada para ver como é que é e acaba comprando pela internet. Né? E é claro que com isso as pessoas, as vendas, a gente percebe, o camarada compra rapidamente, ele já vai rastrear para ver se já saiu, né? O cara mal fechou a compra, ele vai rastrear para ver se o negócio já saiu. E isso requer uma entrega muito mais rápida, né, Geiso? E aí o objeto de compra, muitas vezes, o preço deixa de ser o diferencial, né? Vou comprar o celular A por 1.000 e o outro está 1.100, mas me entrega em 2 dias, a pessoa compra. A gente percebe isso até na própria evolução do setor, de que não é só preço que faz a diferença na venda. Nós somos assim, né? Sim. Se prometer entregar mais rápido é agora, né? Aí você pega aí uma pessoa ansiosa que é na hora, daí paga 1.500. Tá tudo certo, né? E informação, a gente acaba dizendo aí que cada vez mais a informação acaba se tornando uma gasolina aditivada para esse mundo de logística, né? Como é que tu enxerga a informação dentro desse mercado, a própria tecnologia, a própria gestão? Isso ajuda na qualidade do serviço? Isso é fundamental. Por quê? Primeiro que barateou muito a questão de software hoje, né? Você consegue ter na palma da mão da pessoa que está entregando um aparelho celular que tem ali um aplicativo que ele já informa no ato da entrega o que está sendo entregue. Já essa informação e essa fotografia dessa nota fiscal, desse canhoto, já entra no sistema, já dá baixa automática para quem está lá do outro lado da indústria vendo isso. Então isso é primordial, não tem mais como eu avisar depois de 2 dias que a mercadoria não chegou. Eu tenho que saber, enquanto ela está em curso, por que ela está naquele determinado momento ainda. Então investimos muito nisso também na Cooper Cargo nos últimos meses, nos últimos anos, aí, vamos dizer assim, para que o cooperado tenha na mão dele o seu status de viagem, quantas pessoas tem na fila na filial, quantas cargas saíram no último período, para que ele tome a melhor decisão e para que filial ele vá se deslocar. E assim o consumidor final também, como você falou, né? Ele está rastreando o tempo inteiro, né? Então tem que estar atualizando isso. A gente tem falado bastante aqui no programa, né, Fabiana, a questão da indústria 4.0. Sim. Logo a gente vai para o consumidor 4.0 e a gente chega na logística 4.0. Uma coisa acaba levando a outra. Para a indústria dar conta de ser 4.0, ela precisa de todo um alicerce para isso. E a logística acaba sendo um meio para que as coisas aconteçam, né? Geiso, quando você fala de cooperativa, as pessoas pensam pequeno, né? Quando a gente fala de cooperativa. Qual é o tamanho da Cooper Cargo hoje? Bom, a Cooper Cargo hoje é uma cooperativa, uma das maiores de Santa Catarina no segmento de transporte. Ela tem 535 cooperados, são quase 1.000 equipamentos e faturando próximo a 20 milhões de reais mês, tá? Essa é a nossa realidade hoje. Nós temos 13 filiais, além de Joinville e a Matriz. Nós temos desde Manaus até São Paulo, no corredor norte, então é Manaus, Belém, Imperatriz, Goiânia e vem até São Paulo. E no corredor nordeste nós começamos lá por Maracanaú, Campina Grande na Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, 2 unidades na Bahia, uma em Feira e outra em Mucuri, no sul da Bahia, uma unidade em Montes Claros, Minas Gerais, Espírito Santo e agora São Paulo também. Uau, tem uma rede aí. Sim. Sempre que a gente fala em cooperativa, as pessoas pensam que é algo ligado a sindicato, que é um serviço que não é de qualidade, as pessoas diminuem. Exato. Né? As pessoas não têm uma real ideia do que é e do que pode ser uma cooperativa. Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, né, quais são os princípios aí
que vocês trabalham, como é que tu enxerga aí essa questão da cooperativa e o que você até fala para as pessoas? Porque quando a gente fala, poxa, uma cooperativa que tem quase aí 1.000 caminhões, 1.000 equipamentos, aí as pessoas, opa, pô, mas uma cooperativa? Como é que funciona isso? Bom, é bem importante a tua pergunta, Rosane, porque o cooperativismo ele é bem antigo, né? Ele nasceu em 1844 na Inglaterra, com 28 tecelãs. Chegou no Brasil em 1902, através de um padre suíço. Foi criada a primeira cooperativa do Brasil, que é uma cooperativa de crédito. Em 1906 começa a nascer as cooperativas agrícolas, então, que é o que a gente conhece e é o segmento mais forte até hoje. Em 1971, o governo então cria uma lei específica para o cooperativismo. E hoje nós temos no Brasil 6.828 cooperativas, para ser mais exatos, quase 7.000. Geramos 14 milhões de pessoas envolvidas no cooperativismo, os cooperados. 425 mil empregos diretos o cooperativismo gera. E ainda assim, muitas vezes a cooperativa ela é confundida ou por alguma gestão equivocada no passado, existe esse trabalho, sabe, que não é. As pessoas acabam tendo medo, né? Quando a gente fala cooperativa, o pessoal já torce o nariz, né? Em alguns casos, sim. Mas veja, ela é uma empresa como qualquer outra. Ela tem um conselho de administração, ela tem um conselho fiscal, existe assembleia com os cooperados para se prestar contas. Então, é uma gestão participativa, onde todos sabem o que está acontecendo e, o melhor, né? Distribui-se o lucro, que se chama sobra numa cooperativa, na razão e na proporção de que cada um se trabalhou. Então, não é uma ONG. Quem conhece sabe como é, né, Jason? Quem leva mais é quem trabalhou mais, simplesmente assim. Então, a Coopercargo existe há 35 anos, ela nasceu para atender a Consul, né? A nossa querida empresa aqui de Joinville, a primeira no Brasil a trabalhar com refrigeração. Essa empresa foi evoluindo e a Coopercargo evoluiu com ela também. E hoje atende todo o segmento aí de eletroeletrônico, medicamentos, cuidados pessoais, embalagens, tubos e conexões, linha calçadista e também a linha de alto valor, né? Hoje a Coopercargo atua também com carretas blindadas, eletrificadas, fazendo a coleta, a armazenagem, a distribuição de itens de valor agregado, por conta da mudança de perfil de consumo, né? Você falou um pouquinho antes aqui de a gente entrar no ar sobre a questão da geração miojo, é isso? 3 minutos aí. E o que acontece? É uma geração que ela consome muito mais tecnologia. E quem está transportando essa tecnologia, né? Esses celulares de alto valor agregado, notebooks e assim por diante. A gente precisa ter segurança no transportar isso. Então, hoje a Coopercargo é uma empresa de transporte que consegue transportar até 7 milhões de reais sem escolta. Tá? Apenas com esse tipo de equipamento aí. Consegue transportar, armazenar e distribuir. Quando a gente fala aqui de informação, tecnologia e gestão, isso está diretamente ligado à qualidade de entrega, à qualidade do serviço. E hoje vocês têm uma qualidade de serviço que é medida por alguns dos seus clientes, sim, que ela é altíssima, certo? Sim. Hoje, nosso menor indicador de nível de serviço é 98%. E esse indicador a gente replica aos cooperados. Então, cada cooperado tem lá o seu índice e o seu indicador de prestação de serviço, que isso reflete na realidade. Em alguns contratos de clientes nossos, nós temos lá muito falado em inglês, aí, o tal do Take Your Pay, né? Mas o que se traduz isso? Se traduz o seguinte: se você não atingir os determinados índices de qualidade, você paga uma multa. Se você atingir, você recebe. Nos últimos 6 anos, eu acredito que a gente pagou 2 vezes apenas. Tá? Nós recebemos aí esses índices na grande maioria das vezes. Aí, então para quem está nos ouvindo, que de repente tinha essa visão errônea, né? Do que é a cooperativa, de como é que funciona e tal, porque às vezes a gente ouve, acaba, né, interpretando de uma maneira errada. Tá aí, ó, uma cooperativa com o mínimo de nível de serviço de 98%, né? Prova de que eles fazem o trabalho bem feito. Jason, como é que você enxerga aí esse 7 de setembro que vem aí, que está se falando muito na questão da logística? O que vem por aí?
Eu sei que você não tem bola de cristal, né? Mas... Boa pergunta, Rosane. Isso não estava no script, né? Não te preocupa com isso. Bom, gente, a gente percebe uma insatisfação da população como um todo, né? É claro que teve a greve de 2018, onde os caminhoneiros fizeram aquela paralisação, teve uma pauta de reivindicação, parte dela foi atendida, parte dela não foi, uma das partes atendidas foram a tabela de frete mínimo, que na verdade quando você estabelece um mínimo, você estabelece um máximo, né? Enfim, e é aquela lei que existe, mas ninguém segue, entendeu? É uma situação nesse sentido, mas o que é o calo do transporte, na verdade? Assim, o calo do transporte são o aumento do custo do diesel, propriamente dito. Que ele, dependendo da atividade, nas atividades mais severas, ele chega a quase 50% do custo. E aí, se você pegar o histórico de aumento de diesel versus o histórico da inflação, o diesel aumenta uma taxa de 2,5 vezes a inflação. Quem que aguenta? Quem que aguenta? Imagine você no seu negócio, na tua mercearia, na tua padaria, onde for, recebendo aumentos da tua matéria-prima base 2 vezes na semana. Sim. Você sai daqui do sul do país para ir para o norte ou nordeste com uma variação de preço de quase 30% do litro. A gente conversava antes de você entrar aqui, qual é o percentual do aumento de diesel que a gente conversava antes ali, Jason? De 95 para cá, o diesel variou 987%. Uau. A inflação 448%. Então, como é que faz? Aí uma hora o dólar uma hora o diesel é taxado. Isso a gente sente na gasolina também, então não é só para o ramo transporte. Para você que está abastecendo o teu carro, tu vê isso toda semana. Então, uma hora ele é balizado pelo dólar, outra hora é balizado pelo preço nacional, outra hora... A regra do jogo nunca é clara. E aí eles pensam que o transportador está ficando rico e o dono de posto também, é isso? É basicamente isso. Na verdade, a gente... E é muito pelo contrário, né? A gente só repassa o dinheiro. É muito pelo contrário, porque acaba muitas vezes, tanto o transportador quanto o dono do posto, absorvendo isso. Sim. E tendo a sua margem cada vez mais comprimida, é isso? É isso aí. Então, basicamente é isso. O custo eleva-se, o aumento do preço do equipamento também, né? Tudo está aumentando, né? A gente comentava um pouquinho aqui antes, a gente vai no mercado, uma cestinha, né? Dá um absurdo de valor. E esse reflexo também se sente no transporte. O transporte ele é a ponta do chicote, eu brinco muito com isso. Por quê? Porque é o primeiro que sente quando a indústria ou o serviço para, né? E é o primeiro que sente quando retoma. E caminhão não dá para guardar na gaveta, né? Então você tem que ter sempre um fluxo de trabalho constante nesse sentido. E é isso que acaba fazendo com que a ociosidade se torne preço em algum determinado momento, a ociosidade se torne prejuízo em outro determinado momento e assim. Porque enquanto está parado tem seguro, tem isso, tem aquilo, tem todo um custo aí. A banda tá tocando. Qual é o custo de um equipamento hoje? Olha, no nosso segmento que novo, destinado a transporte de eletroeletrônico, aí chega a R$1 milhão. R$1 milhão. Pode chegar a R$1 milhão. Encosta nisso aí. Só que a gente está falando de eletroeletrônico e houve eu não sei como é que está agora, né? Mas houve um problema muito grande com relação à segurança aqui na nossa região, principalmente, né? Com furto, com roubo, com assaltos, né? Sim. Como é que vocês estão lidando com isso? Assim, como é que o setor lida com essa situação? Na verdade, a gente vive num estado privilegiado, sabe? Porque Santa Catarina hoje tem uma delegacia especializada para o roubo de cargas, tá? Então, inclusive a FETRANSESC vem apoiando muito com viaturas, tal, que é a Federação das Transportadoras de Santa Catarina. E o estado de Santa Catarina reduziu drasticamente esse índice, tá? Os estados que mais acontecem isso é o eixo São Paulo, Rio de Janeiro. E hoje, propriamente dito, pelo preço que se tem no equipamento, no valor de um caminhão, muitas vezes não é mais o foco a carga, e sim o caminhão em si. Algumas marcas, para você ter um caminhão, eu quero comprar um caminhão zero hoje. Quando que você vai receber? Junho do ano que vem. Já tem isso em algumas marcas. Nós, há 3 semanas atrás, tivemos o salvamento de um equipamento, onde o cooperado iria carregar o golpe do frete falso, né? Ele iria carregar numa tal localização, quando ele chega lá, foi abordado e levaram o caminhão. Ele ficou 45 minutos aí refém, o motorista ficou refém, e o caminhão bloqueou. Então, todos os carros hoje da Cooper Cargo, acima de 2010, têm um equipamento instalado que inibe
a ação do ladrão, né? Que garante vocês o rastreamento, né? Além do... Porque aí que está o ponto, estou num ponto importante. Os equipamentos nasceram para rastrear a carga, para ter informações logísticas da carga, e não para impedir o roubo. O roubo veio depois disso. Então agora não, a gente tem que instalar um outro equipamento específico para inibir o roubo. Então ele começa a agir quando o ladrão chega lá com os equipamentos, né, próprios para isso. Aí ele tem uma série de passos que ele executa e faz com que o caminhão bloqueie, não vá para frente, ou envia localização via radiofrequência até às vezes. Tá? E mesmo assim ainda acontece, né, Geison? Acontece. E aí a gente vai vendo que também tudo isso é investimento. Sim. E se transforma em valor, preço, em né? valor. Em valor. E aí, lá na ponta, tem reflexo. Exatamente. Então, muitas vezes, o que acontece? Sempre vai ter gente mais barata para fazer tudo. Qualquer trabalho, qualquer serviço. Levar do ponto A, eu brinco muito sobre isso, levar do ponto A para o ponto B, tá cheio de gente que faz, isso foi a vida inteira e vai continuar sendo a vida inteira. O que precisa ser feito aqui no meio? Eu brinco muito que a Coopercargo, nesse sentido, ela é o alfaiate do cliente. Por que o alfaiate? Porque ele vai costurar a solução logística que ele precisa. Seja uma armazenagem, a paletização, ou o próprio picking para distribuição final, entregas em lojas de shopping, como nós temos um dos maiores clientes nossos defracionado é esse. Hoje vocês também atendem fracionado? Para os 3 estados do sul. Nós atendemos o Brasil inteiro na modalidade lotação, né? E os 3 estados do sul nós temos a operação de fracionado, começamos há um ano e meio atrás, e hoje já corresponde a quase 10% do faturamento. Explica para nós como é que funciona o fracionado e o... O fracionado nada mais é do que a entrega em frações, né? Você vai a caixinha. É a caixinha, né? A gente não faz ainda a entrega na porta, na casa das pessoas, mas a gente faz hoje a logística de empresas de brinquedos, de uma empresa de sandálias, de papel higiênico. Hoje Alpargatas é um dos grandes clientes de vocês, né? Sim. Hoje nós fizemos a distribuição a dela. Dita Havaianas, né? Exatamente, que é bem visada para roubo também, inclusive. É uma das cargas mais... Sim, é bem visada. O preço de uma Havaianas hoje... E a facilidade né? de escoamento, né? A facilidade de venda disso, né? Por que existe o roubo? Porque tem alguém que compra. Só simples assim. Então, se a gente quer um país melhor, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Muitas vezes você vai comprar algo sem nota, você vai comprar algo que alguém está vendendo, que disse que conta uma historinha bonita, e você está participando disso, né? Então, é de se colocar a mão na consciência. E qual é aí, né, o grande desafio para a logística daqui para frente, Geison? É entender ainda mais o comportamento do consumidor. Veja, indústrias que tinham fábricas no Nordeste e despachavam a partir de lá, por ter um aproveitamento de uma mão de obra muitas vezes mais barato ou de incentivos fiscais, se obrigam a ter estoques na região Sul e Sudeste para atender mais rápido. Empresas que estavam no Sul e Sudeste atendendo por aqui, por base e estoques por aqui, se obrigam a ter estoques mais perto do consumidor. Então esse é um movimento que a gente vê bem desse 1 ano e meio para cá, que é o quê? A descentralização dos estoques, porque nós estamos um país de dimensões continentais e estar atacando a entrega mais rápida. Então, o desafio vai ser esse, entregar mais rápido, entregar com qualidade e informar quando você fez. De que maneira você fez. É a ideia do mais rápido, né? Eu comentei, eu acho que foi aqui na semana passada, que eu levei uma turma de alunos numa visita na casa do seu Werner, dono da WEG, né? E ele faleceu, acho que ano passado, ano retrasado. Ao longo dos seus 89 anos, eu acho que ele tinha, quando ele nos recebeu na casa dele. E eu fiquei impressionada, né? E eu perguntei para ele qual era o grande conselho que ele dava para aquela rapaziada. Tinha uma turma ali de 20 alunos e ele disse assim, eu sempre digo para o meu engenheiro que o nosso produto ele precisa de uma qualidade melhor esse ano do que ano passado, num custo melhor e tem que estar mais rápido na mão das pessoas. Então... É que a gente deixou tá aí, de comprar... a gente não ficou um tempo sem poder sair, mas a gente hoje... Até assim, começa a perceber que até no centro, às vezes a gente não para, não tem estacionamento, não tem problema, depois eu compro. E aí vai para casa e às vezes a possibilidade é de ser um produto até um pouco mais barato, até um pouco de desconto, tu acaba comprando pelo e-commerce, né, o online. E isso vai gerando isso impacta alguém toda... vai trazer para mim. Alguém vai trazer. E aí entra...
E assim, ó, e a logística também logística não é só transporte, logística também é armazenagem. Sim, certo? Pelo que a E gente aí, tá quando o Jason coloca aqui que a gente precisa ter centros de distribuição mais próximos do nosso cliente, né? Então... Que hoje é isso que está fazendo a diferença. Aí, ó, os galpões, né? Essa agilidade que está tendo, uma agilidade que a gente, claro, a gente sempre vai reclamar porque quer comprar e já quer ter na hora, né? Mas Sim. É isso que está fazendo a diferença, é o centro de distribuição, né? As pessoas às vezes nem percebem, né? Tudo que está envolvido para o produto dela chegar ali, né? Exatamente. Você pega um dos maiores hoje que eu tive a oportunidade de visitar das vendas de internet aí, é impressionante o volume que se separa por minuto, não estou falando por hora. É coisa de 4.000 pacotinhos por minuto. Uau! E aí, uma esteira de 30 metros, onde entra o pacotinho de um lado, ele já cai dentro de uma caixa endereçado por CEP, aí sai de lá, chega aqui em Joinville ou na região onde vai ser distribuída, já sai roteirizado por rua, então o cidadão que está entregando lá sai com 70 pacotinhos para entregar no dia, no máximo em 4, 5 ruas, ele não chega a rodar 100 km no dia para fazer 70 entregas. E ele faz isso das 5 da manhã às 2 da tarde. Essa é uma empresa que está fazendo a diferença na questão da venda online. E aí começam os conceitos de marketplace, vendo dentro do site de um grande e pago um percentual da minha venda para ele. E aí a gente começa a ver o que? Não é a competitividade. Não é competir com o outro, é colaborar com o outro. Por que eu deixaria uma pessoa vender no meu site? Ora, eu não vou conseguir fazer tudo, não tenho braços, não tenho tentáculos para isso. Então eu deixo o outro fazer e cobro um percentual sobre isso e ganho. Hoje as grandes redes de varejo já trabalham assim, né? Você compra aí Magazine Luiza, você compra diversos, você entrar lá no site deles. Não necessariamente é eles que estão te vendendo, mas está passando por lá, porque querendo ou não você busca credibilidade, e essas empresas têm credibilidade, já são conhecidas do consumidor, né? Uhum. É muita coisa envolvida. Eu gosto desse mundo, viu, Fabiana? Eu gosto desse mundo. Tu também gosta desse mundo louco, né, Geisa? Tem que gostar. Senão não tem aguenta. Que gostar. E cada vez mais a gente tem que estar antenado e capacitado para dar conta disso, né? É isso aí. Qual é o setor que a logística ainda não... Que o transporte, né? Ainda não atende? Olha... Existe algum? Eu penso que não. Pelo pouco conhecimento que eu tenho e que a gente vê, transporte de vacinas, medicamentos, produtos de valor agregado, o que se imaginar? Tem logística no meio, tem transporte no meio, né? Minha filha, até a cegonha agora. Até a cegonha, eles dão um jeito de chipar a cegonha e olha... E aí a gente pensa assim, né? Todo esse movimento aí, ele é fundamental, mas ainda sofre com tantos problemas com relação à segurança, né? Sim. Com relação à falta de infraestrutura. Isso não faz com que... A falta de infraestrutura também faz com que seja muito difícil ter mão de obra hoje, né? Veja, como é que você vai contratar motorista onde ele sai daqui, por exemplo, vai para São Paulo com poucos pontos de paradas homologados. Quando se fala em região norte e nordeste, pior ainda. Então, hoje o sistema de rastreamento, imagina, você sai com uma carga da região de Itajaí, área de risco, você não pode parar com esse carro, ok? Então você vai sair da região de Itajaí, você vai passar Curitiba, área de risco, 200 km depois é área de risco, 200 km antes de São Paulo é área de risco, 200 depois de São Paulo é área de risco. E aí você está com uma pessoa dentro de uma cabine de caminhão dirigindo. Com necessidades fisiológicas também? Com necessidades fisiológicas para serem atendidas. Como é que faz? Então isso faz com que não tenha muito atrativo para a nova geração, para as pessoas entrarem. E esse também é um desafio que está sendo trabalhado através dos sindicatos das empresas, das federações, em ter atratividade de mão de obra. E por outro lado, nós temos uma lei que exige uma série de situações, né? Hoje, a cada 4 horas eu tenho que ter 30 minutos de parada, não necessariamente eu tenho ponto para esse cidadão parar. Como é que faz? E as empresas são autuadas se não cumprirem esse regramento. E muitas vezes você não consegue atender de todo aquele regramento imposto. Então,
Por um lado, nós temos uma série de obrigações, né, que poderiam ser simplificadas, sim, a exemplo de outros países. De repente vai na contramão, né, Geilson? Eu sempre digo, não precisa inventar a roda já existe. Você vai lá e melhora ela um pouquinho. Então, em outros países a legislação é um pouco mais branda nesse sentido, ou existe mais autonomia para essa pessoa. Poxa, o que me impede de rodar 1 hora a mais e parar 45 minutos em vez de 30 minutos, né? Não tem que ser tão engessado a coisa assim. Então, isso faz com que a distância da família, muitas vezes, a pouca atratividade, o risco, querendo ou não, o risco de roubo o tempo inteiro, né, faz com que não tenha atratividade de mão de obra também. Apesar de que apenas 2% dos roubos registrados no Brasil tenham a questão de machucar o motorista ou de fazer algo contra o motorista, tá? Por quê? Porque os bandidos sabem, né, que sai de roubo para sequestro, né, se ele fizer alguma coisa com o motorista. Então, na grande maioria das vezes, a abordagem é pela carga ou é pelo equipamento. Mas, claro, gente, que fica um trauma ali na pessoa que passou por isso, que foi levada para um cativeiro ou que ficou amarrada dentro do mato, como acontece, né, durante algumas horas até que se dê jeito na carga, enfim. Então, a falta de atratividade para as pessoas virem para esse segmento também é grande, é um desafio. Existem alguns aplicativos já desenvolvidos para isso, né? Que você contrata o motorista pelo aplicativo, enfim, uma startup que está trabalhando aí também em parceria com as transportadoras. Remédio tem para tudo, né? A questão da dose, né? E vocês aqui em Joinville estão fazendo algum investimento com relação a isso? Existe aqui em Joinville, foi inaugurado recentemente a unidade do SESC Senat, onde foi feito treinamento. O Cetracajo está trabalhando juntamente com a FETRANSESC nessa questão de promover, sim, e mostrar, olha, aqui existe uma condição bacana de trabalho, uma condição bacana de rentabilidade e treinar essas pessoas. Porque o fato, até a Rosane brincou, né? Ela fez carteira com boiadeiro, é isso? Isso, já não dá mais, né? Hoje não é o fato de você ter a carteira que você consegue desempenhar a função dentro do Poxa, já não quer me dar emprego, tá vendo, Fabiana? O caminhão hoje também não é só dirigir, né? Não, aí você tem que entender um pouquinho de legislação, você tem que entender de uso de tecnologia, porque ali dentro tem um mini computador para o motorista usar, você tem que entender de questão física mesmo da carga, se carregar o caminhão mais dianteiro ou não, e assim por diante, né? Então, tem que ter uma boa noção geográfica do país, né? Eu sei que o GPS ajuda muito, mas às vezes ele vai te colocar em alguns lugares que você não deveria estar, e por aí vai. Então tem que ser um profissional diferente hoje, né? É diferente de você sair, entrar num horário de turno às 5 da manhã, sair 2 da tarde e ir para casa. Não tem isso, né? Então, não é mais só dirigir. Não é. Mas e quem tem, assim, uma vontadezinha de trabalhar com caminhão, não é o meu caso, mas estou perguntando, e queira entrar, como faz? Tem uma escola, Senat? Tem cursos específicos para isso, que é bem interessante. Aonde fazer. Que a gente encontra, Você pode encontrar pelo Cetracajo, tá? Existe um balcão de currículos até, tá? Olha aí, onde a gente. pessoa já existe lá todo um trabalho feito de recepção desses currículos, encaminha a pessoa, olha, aqui seria legal você fazer um curso desse ou aquele e tal, né, desses que eu te falei, e aí indica-se ou no próprio Cetracajo ou no próprio SESC Senat para a formação de mão de obra. Tá? O SESC Senat está lá na Pertinho Santos Dumont, né? aeroporto, Pertinho isso. do aeroporto. Olha aí, tem gente, feito um uma trabalho... oportunidade de qualificação profissional aí que a gente vem falando, né? E todo Um menino, ramo que todo precisa menino muito. tem sonho de ser bombeiro ou caminhoneiro, É verdade. né? Quando criança, tá lá, tá no sangue. Mas, Geilson, a gente gostaria de ficar com você aqui guardado dentro de um potinho, como a gente diz, né? Porque a conversa é boa, mas o nosso tempo urge. Então, se você quiser mandar um abraço aí pro teu pessoal da Coopercargo que tá ligadinho na gente. Um abraço a todos, especial para o nosso pessoal da Coopercargo, a todos os ouvintes, um bom dia, uma boa semana para todos nós aí. É isso aí, a gente te agradece aí pelas informações importantes e a gente vai pro intervalo e a gente volta já. Fabiana, eu tava louca pra arrumar mais um emprego aí, mas não vai ser dessa vez então. Tem que saber muito, não é só aprender caminhão de boiadeiro, não. pensa, eu ia ser a Sula Bonesse, a rainha dos caminhoneiros. Ah, pensa. Ai, gente, olha, quem escuta a gente todos os dias, meu Deus, pensa nessa mulher dirigindo um caminhão. Socorro? Vida louca, ah, meu Deus. Nunca duvidem de mim, hein? Eu sei Nunca disso. duvidem de mim. Nós temos beijos e abraços aqui para uma galera super bacana, galera da Coopercargo,
Tem gente aqui, ó, lá do pessoal da... meu Deus do céu, da Copercargo, do país inteiro mandando abraço pra gente aqui, ó, das filiais, que tá nos acompanhando. Eu fiz um trabalho com eles lá, conheço esse pessoal. Gente finíssima, um abraço pra galera da Copercargo, um abraço pro pessoal da Road Transportes, um abraço pro pessoal da Serafim, pessoal da Translig, que também fica ligadinho na gente aqui. Quem mais nós temos, Fabiana? A gente percebe que o trabalho que eles desenvolvem, uma empresa daqui de Joinville, né? É. Tão importante, tão legal. E eu fiz questão de convidá-los porque, assim, ó, eu sei que as pessoas têm um preconceito quando a gente fala de cooperativa, né? A gente é conhecido por cooperativas de crédito e tal, né? Porque eles já vêm realizando um bom trabalho, mas normalmente quando as pessoas falam, é uma cooperativa, parece que as pessoas diminuem a importância do trabalho deles, né? E olha só o tamanho desses caras, olha só o nível de qualidade de entrega de serviço. Olha o nível de profissionalismo, né? De excelência, olha a capilaridade das suas filiais, os caras estão no país inteiro. Então é vamos dizer assim, é um segmento muito legal que movimenta o nosso país. A gente está aí na iminência de algo que a gente não sabe o que é no dia 7 de setembro. Vamos rezar para que tudo aconteça da melhor maneira. Não estamos aqui levantando bandeiras políticas. O nosso partido é o Brasil, que ele funcione, que os caminhoneiros aí que representam uma parte bastante importante da nossa economia, que transportam a riqueza do nosso país, sejam mais valorizados e a gente consiga aí melhores condições de trabalho também para essa galera, né? É isso aí. Temos um abraço? abraço também para a Linda Cir de Fátima Aquino e para Rita de Cássia aqui, que está mandando um bom dia para nós e uma excelente semana. Ó, Amandinha de Matos Nassif, essa é a secretária da diretoria da Copercargo. Um abraço especial para Amandinha. Um abraço. Vamos lá, é hora da dica? Agora, no programa Gestão e Gente, fica a dica. Olha lá, e hoje para começar a semana, ninguém mais, ninguém menos do que Steve Jobs. Então, me ouça aí, vai lá. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é você amar o que você faz. Fabiana, você está amando o que você está fazendo? Eu estou amando muito. Amando? Parabéns para nós que fizemos 2 anos, final de semana. 2 anos. Nós vamos chegar a 2 anos, logo. 2 meses de gestão e gente aí no final de semana. É isso mesmo, dia 28 a gente completou 2 meses muito felizes, né, Rosane, com o resultado, com os nossos entrevistados que cada dia mais estão vindo com informação. Muita gente muito bacana legal. E competente passando por aqui, né? É, muito conhecimento, olha, não perde, vai lá dar uma olhadinha no podcast da gente que tá bem legal, com muita informação bacana para melhorar aí o seu dia a dia. Bom, gente, quem também está conosco é o Hospital Dona Helena. Ele também está localizado ali na Rua Blumenau. Ele disponibiliza diversas especialidades médicas, oferecendo a você e a sua família consultas e exames em um só lugar. Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. E para sua maior segurança, o Centro Clínico Dona Helena conta com estacionamento próprio. Isso aí você já sabe, né? Sua vida em boas mãos. É isso aí. Gente, tá chegando ao fim e amanhã uma baita entrevista. Vamos falar sobre ciência de dados e a gente te quer aqui. Novamente ligadinho. Você sabe que pode nos encontrar pelas redes sociais, @RosaneBonesse, @Fabiana.Azevedo_Jor. Que você tenha aí e que você faça uma excelente semana. Que Deus nos abençoe. É isso aí, gente. Amém. Você faça um bom dia, aproveite seu dia, apesar dele estar cinza com essa chuvinha, mas aproveite, viu? Bom dia para você, até amanhã. Tchau.